De volta de prosa com Silvia Coelho. O tema de hoje é combate à violência da mulher. Nós vamos falar alguma coisa, orientar essas mulheres que às vezes nos ouvindo vão saber que estão passando por algum problema e até então não estava perceptível. E estamos com duas convidadas que estarão respondendo, participando aqui dessa prosa com Silvia Coelho. Nós estamos com a Silvia Mara Mota Gil e estamos com a Sueli Greik Carizio. Então, neste tema, combate à violência da mulher, estamos aqui com a Silvia Mara Mota Gil, que vai nos contar alguma coisa sobre o CRAM. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma descrição. Aliás, a Silvia Mara, ela já tem uma trajetória grande, né? Dentro do Serviço Social de Bebedouro. E depois ela pode estar falando quantas coisas ela já vivenciou e o trabalho que ela desenvolveu na cidade de Bebedouro. Ela tem a graduação em Serviço Social da PUC Campinas. Pós-graduação Lato Sensu, especialização em Administração, RH Serviço Social e MESB USP. É perita judicial na área de Serviço Social, extensão em Psicoterapia Analítica de Grupo, coordenador e assistente social do CRAM e membro titular do Conselho Municipal da Mulher. Aí nós temos algumas coisas que a Silvia Mara, mas eu acho que isso é só resumo, né, Silvia? Silvia Mara, então a gente já sabe que você tem uma trajetória na assistência social de Bebedouro, já trabalhou em vários segmentos. O que você tira de experiência? Quantos anos dá isso? Olha, desde quando eu iniciei como bebedouro, faz tempo, hein? Eu iniciei a minha carreira no Hospital Júlia Pinto Caldeira com o Dr. Pedro. Foi meu primeiro emprego. Não tinha experiência nenhuma em serviço social hospitalar, porque eu tinha ido mais para o lado jurídico. Porém, foi uma grande paixão, né? Conheci outras profissionais dentro da minha área, fora da minha área. Eu acredito que ali foi um impulso para mim me apaixonar mais ainda pela minha profissão. Então, eu iniciei minha carreira lá. Depois eu fui trabalhar em Monte Azul Paulista, né? Fui a segunda assistente social de Monte Azul Paulista. Permaneci lá até minha filha nascer. Prestei o primeiro concurso que teve em Bebedouro, né? Público. E de lá para cá eu vim dentro da prefeitura desenvolvendo vários trabalhos, né? Vários projetos, tanto na área social da prefeitura em si, como na área hospitalar. Fiquei um período muito grande no SAEB, fazendo projetos, até mesmo esse do 100% de esgoto, né? Eu dei início a ele. E também, hoje, retornei para o CRAM, porque eu já tinha sido coordenadora um período anteriores, e retornei para o CRAM, que é minha grande paixão, né? Bom, ao lado da Silvia Mara, nós temos a Sueli Greik Carizio. Ela tem a graduação em Ciências, Pedagogia, pós-graduação, Psicopedagogia, Aconselhamento Cristão, mestrado, Teologia Sistemática. Tem vários cursos de extensão na área de Psicologia e Pedagogia. Presidente da ProArte Proactive, vice-presidente da Casa Assistencial de Maria e presidente do Conselho Municipal, no caso da mulher, né? É pouca coisa também, né, Celi? Fala alguma coisa sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente, eu estou com 68 anos, é uma caminhada bem grande aí,
Mas eu sempre digo o seguinte: a gente vive dia após dia. Então, a cada dia a gente está plantando semente e a gente está regando essa semente para que outras pessoas venham colher os frutos. Então, a minha vida toda foi isso: foi plantar sementes. Algumas eu colhi, outras colheram né? Bom, agora nós tivemos a eleição e empossamento no Conselho da Mulher, né? Você foi indicada, assim, maciçamente. Unânime. Sob pressão. Sob pressão, mas unânime. O que você poderia falar para a gente, Sueli, sobre o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher hoje? Sim, a gente tem que pensar que a luta dessa mulher, ela começa meados do século XVII, XVIII, né? E interessante que às vezes as pessoas falam, mas a mulher é empoderada, vai diminuir o homem. Não, a luta da mulher foi para poder votar, né? Porque a mulher não tinha direito a nada e nem poderia votar, né? Ela não podia comprar um bem. Se o marido e depois, antes o pai, depois o marido permitisse isso. Então você vê, Bebedouro, ele é pioneiro, né? Porque em 1988, que teve a Constituição Federal, Bebedouro já fazia um grande trabalho com relação às mulheres, né? Tanto é que em 1951, Bebedouro elegeu a primeira mulher vereadora. Eram 68 postulantes, né? E 67 homens e uma mulher. E essa mulher entrou, né? Então, desde essa época, a mulher em Bebedouro vinha lutando por isso. E aí a gente tem essa luta pela mulher. Os conselhos municipais, depois de 88, começaram a se formar e a maioria mulher lutando, porque tinha a creche que você tinha que lutar, a educação, saúde, então a mulher sempre à frente, né? E aí, em 1999, inaugurada a Delegacia da Mulher, né? Aí, em 2001, antes tinha uma comissão de mulheres na prefeitura, que era a parte executiva, e aí, em 2001, é formado o primeiro conselho. E eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que foi o primeiro da região. Não é, Silvia? Acredito que tenha sido. E aí, a partir de 2001, com esse conselho, as mulheres se reorganizaram em função da sociedade civil. Porque antes, todo projeto que tinha mais ligado na prefeitura. Aí depois, a sociedade civil estava organizada. E é bom ressaltar o seguinte: todos os conselhos é voluntário, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente faz parte do conselho, que é remunerada, mas não é. Então, todo é um movimento civil, é um controle social. E o conselho da mulher, falando especificamente da mulher, ele pode ser normativo, deliberativo e consultivo. Normativo, todos eles são, né? Porque estabelece normas para que as mulheres tenham os seus direitos. O nosso, ele é apenas consultivo, né? Deliberativo teria que ter um fundo, nós não temos dinheiro. O Conselho da Mulher, toda vez que vai fazer algum projeto, tem que sair com o chapéu na mão. Não tem, mas poderia ter. Não, é isso que é o que a gente vai pleitear. É uma das coisas, né, Silvia? Que nós temos que ir atrás para que o Conselho da Mulher se torne deliberativo com o seu próprio fundo. Quer dizer que isso já é um plano nosso, dessa nova diretoria. Muito bom. E aí, por exemplo, por que consultivo? Todos os projetos no município, quer na Câmara Municipal, quer na Prefeitura, correto é vir nos consultar o que a mulher de Bebedouro quer como política pública. Né, que é na saúde, na educação, no transporte, na habitação. Então, o Conselho da Mulher, ele serve para conduzir essa parte de consultoria
para que os direitos da mulher sejam garantidos E respeitados. e respeitados. Exatamente. Então a gente nos consulta, a gente fala o que a gente quer e depois a gente fiscaliza para ver se as leis estão condizentes com os direitos das mulheres. Bom, o conselho, se ele nasceu em 2001, promulgado em 30 de agosto, tá? 23 anos aí que ele existe. Essas mudanças, né, você já adiantou, algumas coisas positivas poderão estar acontecendo com a nova diretoria. Agora, o CRAM entra onde? Ele nasceu dentro do Conselho da Mulher. Ou não, Silvia? Na realidade, eu como pessoa, como profissional, eu ligo muito ao Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher, em Bebedouro, ele começou numa salinha lá na antiga FECIL. Se reuniam lá as mulheres, né? E foi muito pleiteado. Bebedouro é uma cidade privilegiada porque na região só existe 2 CRAM. Ah, Né? E Bebedouro é um deles. E foi o primeiro, além da outra cidade. Então, o que acontece? Bebedouro teve, assim, uma oportunidade de ter um conselho e tinha umas mulheres que se regaçaram a manga e conseguiram trazer para a nossa cidade o CRAM. E o CRAM, quando ele acabou toda a parte de edificação dele, ele acabou sendo também a sede do Conselho da Mulher. Só mudou quando criou-se a Casa do Conselhos, que aí todos os conselhos foram ficar unidos num único local. Então, o CRAM, na realidade, ele tem uma história ligada ao Conselho da Mulher. Então, ele nasceu a ideia daquelas mulheres que estavam batalhando de querer ter algo que fosse ligado à violência doméstica, né? Mais direcionado. bom, da formação do CRAM lá atrás até os dias de hoje, o que mudou? Sucesso. O CRAM teve um período bom, depois ele teve um período bem mesmo parado, só funcionava a recepção, mas aí ele foi reinaugurado. Na realidade, o CRAM nem foi inaugurado, né? O CRAM não tem uma placa de inauguração. Ele começou as suas atividades sem inaugurar. Mas aí eu acho que foi reinauguradas as atividades, né? Aí houve uma atenção maior. Então, depois disso, foi montada uma equipe multidisciplinar, né? Que já não existia mais. Tinha no início, mas depois, com essa parada, ele realmente perdeu tudo. Mas agora ele está numa ativa muito boa. É porque o CRAM, ele, assim, a gente percebe que ele está sempre presente. Agosto Lilás, que nós estamos vivendo nesse momento. Mas vários outros eventos, vocês também participam, comemoram. Teria outros assim importantes? Sim, o CRAM, vamos falar, o CRAM é o Centro de Referência que atende mulheres vítimas de violência. Então, é CRAM, é o Centro de Referência que atende mulheres. Nós procuramos estar sempre envolvida com algo que está direcionado à mulher, o Outubro Rosa, alguns eventos que escola, até mesmo no Dia das Mães, Da mulher. o Dia da Mulher. Então, a gente procura não ficar só na questão da violência, né? Hoje eu comecei a trabalhar com um período de 2 anos para cá, mas com a prevenção. Procurar mais multiplicadores das informações, e muitas vezes ninguém conhece nem quem é o CRAM. Não só aqui em outras cidades, a gente tem a oportunidade de estar conversando com outras profissionais, tirando informação da forma que as pessoas trabalham, tentando trazer alguma novidade para nós. Então, é assim, tudo que envolve mulher, a gente procura estar no meio para poder destacar, né? O trabalho que vocês desenvolvem, as mulheres que sofrem de violência, eu sei que antes de vocês começarem a trabalhar, alguém vai contar desses problemas, alguém vai ter coragem de chegar lá. Mas como é que vocês detectam? Esse mês, por exemplo, no que você fazendo visita,
palestras em vários segmentos, empresas, escolas. Hoje vocês fizeram uma palestra no SAEB, na prefeitura. Então, todo mundo começa a ter mais informação dos tipos de violência. E, às vezes, a pessoa sabe que aquilo que ela está passando é uma violência, não só doméstica, né? É assim. Ô, Silvia, a nossa maior preocupação é que chegava pra gente as mulheres assim, com receio de falar. Aí eu comecei a trabalhar de onde vêm essas mulheres. Então vamos pegar um exemplo do ano em 22, eu percebia que era muito relacionado às escolas, mães dos alunos, professores. Então a gente começou a levar uma roda de conversa. O que é a violência? Quais são os tipos de violência? Aonde essa mulher pode pedir ajuda na cidade? Ou eu falo bebedouro, mas praticamente é quase igual, né? Aham. Então nós trabalhamos as escolas, tanto particular como municipal, estadual também. O ano passado foi as estéticas, clínicas de estéticas, porque como a gente começou a trabalhar a divulgação do trabalho do CRAM, as clínicas de estética começou a procurar a gente e falou assim, olha, eu atendi tal mulher e ela está com hematomas. E ela falou assim que o hematoma foi dos procedimentos. Mas é muito difícil ter um procedimento com marca no pescoço, com mordidas no seio, na virilha. Então, aí nós começamos a conversar com as proprietárias, funcionárias, e fazer delas multiplicadoras das informações, aonde essas mulheres poderiam estar procurando. E esse ano a gente focou departamentos da prefeitura, também focamos nas empresas, que foi de agosto, do ano passado para esse agosto, começamos em junho. A gente percebeu um índice grande de agressores dentro dos departamentos municipais e de empresas como vítimas. Então, a gente procura, a cada ano, e com isso, levar o nosso trabalho, o que essa mulher pode pedir ajuda. Normalmente, a mulher vem, quando faz para a delegacia da mulher, a DDM. A DDM nos manda, toda semana, toda terça, os envelopes com os BOs. O bebedouro está em torno de 20 BOs semanais. Eu acho para uma cidade, eu acho um pouco. Né? No caso da OAB, trabalha também voltado. Onde que ela entra? Como que ela auxilia vocês? A OAB, a gente faz um encaminhamento para atendimento quando o CRAM não consegue fazer, porque nós temos o orientador jurídico, que fica direto com a gente, né? O doutor Fábio, ele fica com a gente toda segunda-feira, porque ela é acolhida primeiramente pelo serviço social, tanto quando ela vem encaminhada pela DDM, ou pela uma delegacia comum, ou pela UPA, as UBS, ou quando ela vai espontaneamente. Ela é acolhida pelo serviço social, ela passa para avaliação psicológica e continua lá, e depois a gente passa para orientação jurídica. E é o jurídico que faz os encaminhamentos para a OAB. Ou ele age de uma outra forma, de que requerer os direitos. É agora que as mulheres estão tendo todos os tipos de orientação. O que ela pode ter com a separação? Normalmente a mulher sai da casa, perde o direito. Silvia Mara, nós tivemos dentro dessa programação na agenda do Agosto Lilás, nós participamos, assistimos, né, palestras e foi uma agenda deles incluída. Eles são nossos parceiros. São os parceiros. E parece-me que já faz muitos anos que eles fazem questão, né, de participar. 9 anos. Nós somos parceiros quando eles iniciam o trabalho deles, sempre em junho já estamos a gente trabalha com um cronograma. O nosso cronograma desse ano foi mês todo. Nós vamos terminar dia 30. Tem dia que hoje, por exemplo, esse é o segundo, ainda não terminou. Mas a FAFIB era uma grande parceira. Com a FAFIB agora estamos praticamente iniciando o núcleo jurídico da FAFIB e o CRAM também está fazendo parte. Agora, aqueles 2 temas que foram abordados são temas assim que não é muito falado.
Não são durante. faladas. Então, eu gostaria que vocês, ele também quisesse comentar, porque ainda é tabu alguns assuntos. Quer dizer, você já disse da dificuldade da mulher chegar no CRAM ou contar para alguém, ela morre de medo, né? Ela tem muito medo. Agora imagine esses outros hã? Gêneros que foram abordados assim para que as pessoas também entendam que eles também têm problemas, eles também precisam de ajuda. Ô, Silvia, lá no CRAM, a gente atende, tá? E lá no CRAM, quando chega, é uma normalidade muito grande. Certo. A gente também trabalha isso desde a recepção, até mesmo a parte administrativa. Porque a gente, quando vai atender, veio o BO na nossa mão, a gente já tem mais ou menos noção de quem nós vamos atender. E quando tem o nome social, a gente chama pelo nome social, né? Respeita, né? Muito. E quando acontece de não ter o nome social, procura-se chegar antes e falar assim, qual é o seu nome? Para poder ter um respeito. E não ter o constrangimento. Exatamente. Né? Já houve casos de constrangimento? Teve. Né? Teve porque a gente também não sabia. Não era uma coisa que estava tão visível para gente. Mas já aconteceu, sim. Mas estamos aí nesse trabalho com 2 casos, normal. Deixa eu fazer uma palhinha aí. Vai, não. É o seguinte, a semana que vem eu vou estar com uma reunião com o grupo trans, porque eu creio que deve fazer parte do Conselho da Mulher, uma representatividade delas, para que a gente possa discutir os direitos. Os direitos das trans é o mesmo direito que elas são mulheres, né? E aí, conversando com uma trans na terça-feira, lá na Unifafib, que ela é candidata a vereadora em Barretos. E aí eu perguntei para ela, mas você entrou pelo homem ou entrou pela cota da mulher? Que são 8 homens, são 12, né? Nós aqui na nossa cidade que é 8 homens e 4. Lá em Barretos eu não sei. E 4 mulheres. Então eu perguntei para ela se ela tinha entrado na cota de mulher. Ela falou, não, eu entrei na cota de mulher. Mas existem aquelas que são operadas que não são operadas. Aí eu fui fazer uma pesquisa da lei eleitoral e aí eu vi o seguinte, você vai na cota que você se declara ser. Então, independe de você ser operado ou não, então você chega lá e fala, eu sou mulher. Você é cota da mulher. Eu sou homem. Você é na cota do homem. Então, isso é política pública, né? Isso aí foi uma luta das trans por uma política pública que viesse contemplar os direitos delas, né? Então, foi assim de suma importância. Eu achei que ponto alto lá na Unifafib foi isso. Foi mostrar que nós temos que ter um olhar mais amplo. Quem é homem, quem é mulher. É o que você se declara. Que problemas todos têm, exatamente. Né? Então, por isso que o Conselho da Mulher está aberto a que as trans também venham fazer parte. Bom, pelo que eu estou percebendo, todos os conselhos aqui da cidade, Brasil inteiro, muitas vezes é só aquela reunião mensal, vai lá, toma um cafezinho, um bolinho, discute-se alguns assuntos, mas efetivamente não acontece muita coisa nova e diferente. Essa nova diretoria, eu sei que chegou para não fazer, não ficar. A gente vai tomar o cafezinho e vai comer o bolinho, mas com conteúdo. Com conteúdo. Sem reclamar, sem ficar olhando no relógio que está na hora de ir embora, porque todo mundo está preocupado. Então, eu estou muito feliz de ver que o conselho da nova diretoria já começa a dar aí mostras que esse conselho vai vingar, né? Como a gente diz. É bom frisar o seguinte: existe o colegiado, existe uma diretoria, mas o conselho é aberto para toda a população, né? Então, quer dizer, toda pessoa pode ir lá reunir, tem direito à voz. Na hora de votar, aí são os conselheiros efetivos ou aqueles suplentes que vão no lugar dos efetivos. Mas
todo mundo tem direito à voz. Quem tem um argumento melhor, com certeza os conselheiros vão votar naquele argumento. Então, eu aproveito essa oportunidade para convocar todas as mulheres. E o conselho é o seguinte: o conselho é defesa e direito da mulher gestante, da mulher que está no ventre materno, da primeira infância, segunda infância, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, é a mulher, não é a mulher só se ela vítima, trabalha, se ela fica não em é casa. a mulher com poder econômico menor, não é a mulher com poder econômico maior, é a mulher. Então, esse conselho, nós, né, estamos aqui representando o conselho, lutar pelos direitos de todas as mulheres em todos os segmentos, tanto na área governamental como na sociedade civil. O interessante é que as mulheres saibam que a gente está lá e que se ela tiver uma proposta, uma ideia, ou ela sente necessidade, até mesmo naquele bairro, no meu bairro, as mulheres gostariam de ter um espaço, leva para o conselho, a gente pode estar vendo isso para poder envolver as mulheres, né? E não ficar só ali naquela mesa sentadinha. Porque tem aquelas mulheres, elas estão lá, apavoradas, muitas vezes já apanharam muito, já sofreram muito. E elas estão já no andamento, né, de proteção, no caso. Então, elas têm medo de sair para trabalhar, às vezes encontrar o parceiro, né, fora daquela limitação ali que ele deveria estar perto dela. Mas como é que vocês orientam essa mulher? Vai fazer um curso? Tem palestras? Elas têm outras opções, assim, porque a cabeça fica frevo, né? A gente trabalha da seguinte forma: a mulher ela vai ter todas as informações, é ela que tem que decidir. E é muito difícil isso. Hoje, nós trabalhamos da seguinte forma: a mulher ela é muito dependente financeiramente do homem. Não é todas, mas a maioria. Isso faz com que ela permaneça dentro da casa e sofrendo. Quando você orienta ela que ela tem que fazer uma medida protetiva, ela sabe que a medida protetiva vai afastar ela do agressor. Algumas não aceitam. Não talvez por amor, mas por onde eu vou? Como é que eu vou ficar? Vou ter que retornar para a casa dos meus familiares? Nem sempre os familiares dão uma rede de apoio. Então, a gente orienta ela a tentar ser independente. Então, o Bebedouro hoje tem a Casa Paulista, né, da Mulher, que está dando cursos. Assim como também tem outros lugares, o Senac, Senar, fazendo cursos. Para tudo voltado para a mulher. Quando a mulher tem medida protetiva, ela tem direito à proteção da Patrulha Maria da Penha. Então, se ela está num local e o agressor vem até ela, ele tem uma medida, ele tem uma distância a ser cumprida, a patrulha faz uma ronda. E hoje a gente também tem um aplicativo. A gente chama de botão do pânico, mas não é. É um aplicativo. E quem tem medida protetiva tem esse aplicativo. E é tempo real. Então, toda mulher que tem medida protetiva, ela é cadastrada nesse aplicativo, fica no celular dela. Quando ela está passando por alguma situação ou ela visualiza o agressor, ela aciona esse botão. Você sabe que eu ouvi ontem na rádio uma notícia. Uma moça, parece que no domingo, ela acionou, ele foi preso. É em tempo real. Aciona o aplicativo, cai no sistema de segurança, que é o SIS de Bebedouro. Na hora, a Guarda Municipal é acionada, aparece as viaturas, e eles conseguem. Esse é um caso que aconteceu domingo, mas já hoje, faz pouco tempo que Bebedouro tem. Foi. Faz uns 20 dias que começou a funcionar, e realmente funciona. Então, mas só que as mulheres têm que aderir. Sabe? Eu não vou fazer um boletim de ocorrência, eu não vou pedir uma medida protetiva. Ela só vai ter todo
esse trabalho que é oferecido, e ela também se cuidar. Bom, como orientar as pessoas? Eu acho que a nossa proposta, principalmente você, durante o ano todo, do CRAM, a Sueli, as pessoas que aparecerem lá, ela vai estar encaminhando, ajudando, né? Mas como é que nós, agora, nesse momento, nós vamos tá deixando a pessoa que está nos ouvindo mais esperta? Se ela é vítima de violência sexual, patrimonial, moral, psicológica ou física, né? Será que a ficha dela já caiu? Que ela está passando por esse tipo de violência? Como é que você orientaria essas mulheres? Ó, a física é a última. Para a mulher chegar na violência física, ela passou pela violência moral, pela sexual, pela patrimonial, pela psicológica. Às vezes, essa violência começou lá no namoro. E ela não Mas é percebeu. ciúmes que ele tinha de mim, né? E aí vem trazendo, vai passando o tempo, ela casa, e a gente usa muito, a gente fala do espiral, ele é bem largo, então tem a lua de mel, que é todo aquele tratamento carinhoso, depois começa a ter as tensões, das tensões vem as agressões, e ele vai funilando. Quando chega lá em cima, a gente põe a morte. Mas a morte, às vezes, ela não é a morte física. Quantas mulheres mortas estão dentro de casa? E perdeu a vontade de viver, entrou em depressão, a síndrome do pânico. Então, ela não tem mais autoestima, ela não tem mais interesse em fazer alguma coisa. Ela também morreu. De uma forma diferente, mas morreu. Então, o que a gente sempre fala é que a mulher não pode ser submissa ao homem, né? Tem que ser parceira, ser companheira. Ela tem que ter o salário dela, ela tem que saber controlar a situação emocional quando está numa discussão com o marido, companheiro, seja um colega de trabalho. Então, a gente sempre orienta que a mulher ela tem que ser um tanto quanto empoderada para poder fazer. A gente fala assim, são 5 violências. Muitas estão hoje passando e nem percebe. Elas só vão perceber quando está na física. Sabe? Ou então a psicológica. Hoje a gente fala muito da patrimonial. Porque às vezes o homem pega o celular da mulher, tem casos que a gente tem lá, a senha é ele que coloca. Para ela poder usar o celular dela, ela tem que pedir para liberar. O cartão do banco, caso ela trabalhe, fica na mão dele. Ele que libera até mesmo para ela comprar uma peça íntima. Então, hoje não existe. E a mulher que se submete a isso, ela sabe que o destino dela vai ser pior. Né, Sueli? E aí você falou uma coisa, o companheiro de trabalho, né? Então tem a violência empresarial, né, Silvia? Tem. Né? Então não é só violência doméstica, Existe não é várias. só marido e mulher, é mulher contra mulher. É uma mulher contra uma mulher criança. Então, é uma violência no geral, não só doméstica. Né? O que acontece também, por exemplo, o CRAM, nós atendemos de 18 a 60 anos. E como que fica, então, antes dos 18? Quando chega um boletim de ocorrência que a gente vai ver é menor, a gente chama a mãe ou a responsável. E aí, depois das orientações, a gente encaminha para o órgão competente, no caso, Conselho Tutelar. Quando é acima de 60 anos, a gente é um atendimento um pouco mais diferenciado. A gente conversa com a pessoa, tenta trazê-la para ser atendida no CRAM. Normalmente não vão, dificuldade, locomoção, às vezes o bairro é muito distante, tem que ficar pegando ônibus. Mas essa mulher esperou até os 60 anos? Nem sempre. Onde vem um agressor acima de 60 anos? O neto, o sobrinho, o filho, aí envolve a droga, aí envolve o alcoolismo,
Aí eles querem o cartão para poder fazer empréstimo, sabe? Quantos casos a gente pegou com o cartão da aposentadoria? Tá lá no bar da biqueira. Aí envolve mais. Tem que envolver outros órgãos. Envolve o CREAS, aí envolve a OAB, aí envolve mais coisas. Delegacia. Tudo, envolve tudo. E normalmente elas não pedem a medida protetiva. Ah, meu neto, meu filho. Onde ele vai ficar? Na rua? E eu já ouvi também que às vezes ela vai, caso da tem que eu não volto. Quando não, no outro dia ela tira. É, Mas isso acontece muito mais acima de 60 anos. é. Não que não ocorra nas outras faixas etárias, né? Mas acontece sim. Acontece até de mulher ter medida protetiva e abrir a porta para o companheiro entrar. Então, é isso que eu falo. A mulher ela tem que se enxergar. Ela que tem que se valorizar. Deixa uma mensagem também. Essas mulheres abrirem o olho. Antes da mensagem, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Acho que deve ter ficado claro que o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, ele é normativo, consultivo, deliberativo e gere a política. Você vê, tudo que a Silvia falou aqui, do CRAM, da Casa da Mulher, são os órgãos executores. Né? Então, é mais ou menos igual a Câmara Municipal faz as leis e o Poder Executivo. Né? Então, o Conselho da Mulher não tem projetos executivos. São projetos normativos para gerar a política. Mas a mensagem que eu deixo, a irmã Dulce falava o seguinte, que ela não plantava guerra, plantava paz. Né? Então, a gente tem que realmente trabalhar na prevenção. Né? E a prevenção começa na educação de berço. Preparar essa mulher para ela entender que ela tem que ir em busca de leis protetivas. Né? Compreender que ela é igual a qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que focar muito na educação, na saúde. Não adianta a gente querer ter várias faculdades, tudo isso. E assim também. Quando a gente, no caso do CRAM, a gente está fazendo desde há 2 anos já, esse é o terceiro ano. Silvia, é uma lei federal, né? É a lei que nasceu, a lei é a Lei Maria da Penha, que fez agora 18 anos agora, né? E ela nasceu exatamente porque a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu 2 graves violências, né? Então, e o que a gente espera nessas rodas de conversa que a gente faz é um trabalho de multiplicação. A gente quer que as pessoas sejam de multiplicadoras e conheça o trabalho. Às vezes você não é uma vítima, mas você sabe que alguém é. No lugar do seu serviço, na família, no vizinho. E às vezes a gente fala assim, mas não deve meter a colher. Deve, mas não mergulhar na situação. Mas você fala, nossa, em algum momento eu ouvi que eu tenho um CRAM, uma DDM, uma Patrulha Maria da Penha. Então, você tem condições de passar aquela informação. Então, assim, são os multiplicadores que a gente está... E é aquele boca a boca, né? Passar informação. Porque, às vezes, a gente fala, nunca vou precisar. Nós não sabemos. Você está falando... A Guarda Municipal faz um trabalho. É a Patrulha Maria da Penha, é uma parceira nossa. Tanto que a Patrulha Maria da Penha, ela, toda a parte de contagem das medidas protetivas fica tudo dentro do CRAM. Então, são parceiros mesmo, tem uma estagiária só destinada para fazer esse tipo de trabalho. O CRAM, então, hoje, aliás, todos os CRAMs no Brasil tem sim essa preocupação de estar conscientizando as mulheres. Hoje nós temos acesso à internet, é fácil ter informação. É interessante falar a nível Brasil, porque se não tem o CRAM numa cidade, essa cidade provavelmente ela vai ter um CRAS, né? E os CRAS,
eles têm toda a competência, informação de poder estar ajudando essa mulher. Às vezes a cidade é menor, algum estado que não tenha, mas existe. Ah, mas nem CRAS tem. Mas tem a prefeitura. Tem o departamento da prefeitura, e deve ter algum departamento assistencial. Tem a saúde, que é um dos nossos trabalhos aqui na cidade de Bebedouro, é também conversar com todas as unidades básicas, com as funcionárias, para que elas também tenham essa informação, que a hora que chegar alguma vítima, ela sabe como agir. Então, por isso que eu acredito que nas outras cidades do Brasil todo, deveria ter essas informações, para que também a saúde, a educação esteja pronta para poder acudir. Porque a violência existe em qualquer lugar. Né? Não tem estado, não tem cidade, não tem região. E aí a gente acredita que tem como, sim, porque a Lei Maria da Penha é uma lei federal, então a gente acredita que isso esteja no Brasil. Bom, finalizando, como é que vocês encerram essa última semana do Agosto Lilás? Quais são as visitas, os trabalhos que ainda são feitos? Acho que ainda tem a semana que vem, né? Até dia 30. Até dia 30, até a semana que vem. Aliás, dia 30 vai fazer aniversário com o Conselho. E uma coisa interessante, o Conselho Nacional é 29 de agosto, né? E o nosso conselho aqui é 30 de agosto. Então, olha que só. Dá para comemorar. Dá para comemorar. Bom, os trabalhos ainda que podem acontecer, né, até o final da agenda, se vocês puderem ir divulgando, as pessoas que quiserem e podem participar. A gente não fez tão aberto, porque a gente escolheu os departamentos da prefeitura e a gente trabalha dentro daquele público-alvo, daquele ambiente ali. Certo. Né? Ainda temos a Cargill, hoje a Luiz Dave, temos ainda a saúde, tem a garagem municipal, o assentamento. Então a gente ainda tem, assim, querendo criar mais multiplicadores, né? Dessas informações que a gente tanto pleiteia, para que a gente consiga estar desenvolvendo um pouco melhor o nosso trabalho. Eu acredito que o CRAM, com o Conselho da Mulher, a gente vai se tornar um parceiro muito grande, porque a gente estou adorando, eu sempre participar do conselho, tive essa oportunidade, já tive outras, mas eu recusei problemas particulares. Então, acho que agora a gente vai conseguir. Bom, eu e a Silvia somos parceiros de longa data, Nossa, né? Bom, não vou falar tão longo, né, Silvia? Mas é o seguinte, então, as reuniões do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher é toda segunda, terça-feira de cada mês, lá na casa do Conselho, às 17h30. Então, todas as mulheres estão convidadas para estar com a gente lá. Eu agradeço essas informações e as pessoas, né, as mulheres, não só as mulheres, né, os homens também têm que começar a ficar esperto, porque até então eles vão fazendo, e mal eles sabem como que as mulheres estão resguardadas, com leis, com proteção, com direitos, né, e é importante que todos se respeitem, homens e mulheres. E o nosso trabalho, hoje aqui, eu, Silvia Coelho, de Prosa, é divulgar o trabalho de vocês e procurar, quem sabe, diminuir a violência contra a mulher. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade.